Pessoal, bom dia. Hoje vamos estar falando aqui sobre bem-estar para bovinos leiteiros e sistema freestyle. Bom, discentes responsáveis pela elaboração desse trabalho, eu, Raiane Fabrício, Ana Júlia e Aline Souza. Esse é um trabalho do componente curricular de Etologia e Bem-Estar Animal, professor Dr. Giovanni Rebouças e curso bacharel em Zootecnia, Instituto Federal de Mato Grosso, São Vicente. Esse aqui é o sumário dos principais temas que a gente vai trabalhar hoje. Vamos agilizar, que são vários temas aqui. Sistema freestyle. Quais são os prós desse sistema? Primeiramente, o que é, né? É um sistema de confinamento, onde a gente vai ter menores espaços ali em relação a um sistema de pastagem e a gente vai ter um ambiente controlado ali contra mudanças climáticas, controlado para alimentação, controlado em relação a manejo sanitário, enfim, são só os prós. Quais são os contras? A gente tem uma privação do comportamento natural, ao passo que é um ambiente muito menor que o ambiente natural desse animal, e a gente vai ter que lidar com isso. Surgimento de estereotipias, são comportamentos ali indesejados. Surgimento de distúrbios metabólicos aliado a uma má nutrição, a dieta não previamente estabelecida. E a gente tem o surgimento de doenças ali mediante a ausência de medidas sanitárias. Sobre o bem-estar animal, historicamente, a gente tem que ele foi ofuscado pela busca de índices zootécnicos. Hoje a gente sabe que o bem-estar animal está totalmente relacionado e não faz sentido que isso tenha ocorrido. Foi completamente desconhecimento. Era um reflexo, claro, dos ambientes de produção do período, então é isso. Em 1964, a gente tem que a Ruth Harrison, ela publica o livro Animal Machines, em tradução literal Animais Máquinas, que ela revela a condição ali de inóspita, ali, desrespeito que esses animais estavam sendo produzidos. E, como reflexo ali quase imediato, em 1965, a gente tem um relatório de Brambell ali no Reino Unido, que ele foi dirigido por Francis Brambell, que era um cara da área, e que estabeleceu o conceito das 5 liberdades. Bom, quais são as 5 liberdades? Livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, ferimentos e doenças, livre para expressar seu comportamento natural, livre de medo e angústia. Nesse trabalho em específico, a gente não vai trabalhar usando esses termos. A gente vai utilizar outros termos que são a mesma coisa, que são liberdade fisiológica, que é o livre de fome e sede, liberdade ambiental, liberdade sanitária, liberdade comportamental e liberdade psicológica, que estão relacionadas entre si. Bom, sobre o bem-estar animal, a gente tem que. Quais são os desafios aqui? A gente tem animais diferentes, com diferentes peculiaridades e com diferentes exigências. Isso a gente pensar num panorama geral. Se a gente pensar só em bovinocultura de leite, a gente tem algo parecido, algo similar. Porque a gente tem diferentes raças, diferentes peculiaridades entre essas raças e o que proporcionam ser o que elas são. Tá ok? Então a gente vai ter que lidar com isso. Sistema freestyle. O sistema freestyle, como eu já havia dito, ele é um sistema de confinamento onde a gente vai ter uma restrição do comportamento natural desse animal, consequentemente uma restrição da liberdade comportamental. A liberdade sanitária a gente vai conseguir ser assertivo nela ao passo que a gente conseguir realizar um manejo adequado. A liberdade ambiental é fácil de ser alcançada, pois a gente tem um ambiente controlado, que a gente consegue monitorar esse animal a todo tempo.
Vocês vão ver aqui ao longo desse trabalho que a gente tem uma inviabilidade cumprir, de conseguir cumprir todas as 5 liberdades. Entretanto, o que se espera não é cumprir todas elas necessariamente. O que se espera é buscar o melhor viável, ou seja, atender o animal com respeito, utilizar ele e só que de modo que produza lucro e que atenda às necessidades dele também. Sobre a liberdade fisiológica, a gente tem dois extremos aqui. Ou esse animal vai, a gente vai conseguir ser totalmente assertivo, ou se uma má nutrição vai provocar sérios problemas aqui. Haja vista que esse animal é 100% dependente do manejo alimentar. Ele não consegue buscar seu alimento, ele come o que você ofertar para ele aqui dentro do sistema de confinamento. Um suprimento adequado atende às exigências nutricionais, ao passo que um suprimento inadequado não atende essas exigências. Um desafio aqui no sistema freestyle são os bezerros desmamados muito precoces. O bezerro desmamado ali no mesmo dia do parto, onde ele vai ter uma exigência e os profissionais ali, a parte da gestão, vai ter que suprir com os ingredientes e nutrientes necessários para esse bezerro ter um desenvolvimento saudável. Bom, a gente tem diferentes estágios fisiológicos. Na bovinocultura de leite a gente não tem só bezerros, vacas e touros. A gente tem bezerros, touros, vacas secas, vacas em gestação, vacas no início da lactação e vacas em lactação propriamente dita. Bom, é importante saber disso porque as vacas secas são as vacas que estão fora do período de lactação delas. E muitas vezes os cuidados com esses animais são negligenciados, o que é um erro terrível, porque se você deixar essa vaca desnutrida durante esse processo, esse intervalo que ela não está produzindo leite, quando ela começar a produzir, ela vai ter um reflexo negativo na produção dela, justamente porque ela está mal nutrida, ela perdeu ali reservas importantes, etc. Vacas em gestação também exigem uma dieta específica, é importante atentar isso, porque ela está gerando aquele bezerro ali, e se você quiser ter um bezerro de qualidade, saudável, é importante que você se atente a isso. Vacas no início da lactação exigem uma dieta específica, rica em alguns nutrientes, e vacas em lactação também. Não vou dizer mais importantes que as demais, mas com uma importância também considerável. Quais são os problemas? Um dos problemas, o descuido nisso, na dieta desses animais, vai ocasionar problemas como a hipocalcemia, que é a febre do leite. Baixo calcemia, cálcio. Então vai ser a baixa quantidade de cálcio na corrente sanguínea desse animal. Por quê? Principalmente em vacas no período de lactação. A glândula mamária para a produção de leite vai exigir uma alta taxa de cálcio, ao passo que esse animal vai produzir muito leite, vai exigir muito cálcio, e se esse cálcio não for reposto na dieta, vai ocasionar hipocalcemia, onde esse animal vai deitar, enfim, esse tipo de coisa. Relação concentrado volumoso. Eu trouxe essa tabela aqui mais para falar sobre a relação concentrado-leite, na verdade. Você tem que, quanto maior a porcentagem de concentrado, maior a produção de leite. Até então, tudo bem. A gente vai ver que não é simples assim. Vamos para frente. Autoconcentrado, alta produção, como eu já havia falado. A gente tem hoje que
os grãos mais oferecidos como concentrado são o sorgo e o milho. E para você não ter problemas, não pensar só na questão de financeira de maior produção de leite, mais rentabilidade. Para você não ter problema nisso, distúrbios metabólicos, é necessário fazer uma dieta de adaptação prévia de 14 a 21 dias, aumentando o concentrado e diminuindo o volumoso, para você evitar problemas como a acidose ruminal, a acidose lática. Além disso, sobre os concentrados, sobre os grãos, é importante que vocês mantenham ele em ambientes adequados para evitar umidade, consequentemente proliferação de organismos, e perder ali os seus grãos. A gente tem o processamento dos grãos, que é uma prática adotada pela indústria, justamente para acelerar o processo ali que as bactérias teriam que fazer de quebrar o grão, a gente já acelera isso, para a gente conseguir uma melhor absorção desses nutrientes para a gente, melhor digestão e absorção. A moagem fina é a mais utilizada, a imagem aqui do lado direito, os tipos de moagem. Quais são os prós? A gente tem um maior GMD, ganho de peso médio diário. No caso aqui para bovinos de corte, né? Para bovinos de leite a gente vai ter uma maior produção de leite, uma maior digestibilidade e absorção desses grãos e um melhor aproveitamento do amido, que é esse carboidrato oriundo do milho. Quais são os contras e os cuidados que a gente tem que ter? Uma moagem fina vai propiciar uma maior taxa de passagem pelo rumen. A gente vai elevar o amido, a taxa de amido ali, e consequentemente, se não for adaptado previamente, a gente vai ter problemas ali da acidose ruminal, como eu já disse. Sobre a acidose ruminal, a gente tem que uma elevação ali dos carboidratos ali rapidamente fermentáveis no rumen, sobretudo amido. Vale destacar que uma característica dos alimentos concentrados é essa fermentação rápida que eles têm. Diferente dos volumosos, tem uma fermentação lenta e, consequentemente, há um tempo ali necessário para o epitélio ruminal fazer a absorção. Os concentrados têm uma alta fermentação e o ambiente ruminal, uma vez que não estiver preparado para isso, ele não vai conseguir absorver esses nutrientes. A gente tem uma alta ali nos ácidos graxos voláteis de cadeia curta no ambiente ruminal e um alto crescimento bacteriano. Após isso, a gente tem uma redução no pH. Esse pH vai estar abaixo de 5,5. Lembrando que o pH do rumen, o ideal é estar numa faixa ali de 5,5 a 7, ácido próximo ao neutro ali. A gente vai ter uma alta proliferação de bactérias do gênero Streptococcus bovis, que são bactérias que se beneficiam dessa queda, essa queda amenizada de pH. A gente tem um aumento de ácido lático no ambiente ruminal. Lembrando que o ácido lático é um produto do processo de fermentação, que em baixas quantidades ele vai ser absorvido pelo epitélio ruminal e vai fornecer energia ao animal, porém em altas quantidades não vai conseguir ser absorvido e vai reduzir o pH do ambiente ruminal. É o que a gente observa aqui no segmento aqui do esquema. A gente vai ter um decréscimo baixo, reduz o pH novamente, agora ele está próximo ali de 5 já. A gente vai ter um decréscimo no crescimento bacteriano, as bactérias não vão ter condições adequadas ali para sobreviver.
o pH ideal proporciona ausência de oxigênio e um ambiente ideal para essas bactérias permaneçam ali. Posterior, a gente tem um pH inferior a 5 já. As bactérias Streptococcus bovis, que elas surgiram ali, elas vão morrer. A gente vai ter a proliferação de lactobacilos, são bactérias que produzem um ácido lático. Aumento de ácido lático, uma consequência, né? Já visto que a gente tem bactérias que produzem ele aumentando ali. A posteriori, a gente tem um processo de êxtase na fermentação, ou seja, atingir um pico ali, onde a gente ou vai ter uma parada imediata do processo de fermentação, uma redução drástica. A gente vai ter uma absorção do ácido lático ali, o epitélio ruminal ele vai parar de absorver nutrientes e vai ter aumentar sua permeabilidade, promovendo assim para aquele assim entremeio ali na sua camada, substâncias tóxicas, etc., que é ruim, muito ruim. Consequentemente, a gente tem acidose metabólica, acidose lática. Quais são as consequências disso, desse processo de acidose ruminal? A gente tem uma redução na fertilidade dos animais, a incidência de laminite, são as doenças que acometem as falanges e outros distúrbios locomotores, a incidência de mastites, baixa na produção leiteira, baixa no índice de gordura corporal, redução no apetite, redução no processo de ruminação, esquema anterior elucida isso de forma muito clara, e redução no efeito tamponante da salivar ali, promovendo quadros de timpanismos, etc. Então, é interessante não pensar só pelo lado de alta concentração de concentrado, alta produção de leite. Tem que ser realizada uma adaptação prévia, senão vai dar problema. Sobre qualidade da água, continuando aqui de liberdade fisiológica. A água é um nutriente essencial, muito importante para todas as reações químicas, para a presença de vida mesmo. E bovinocultura de leite, 88% da composição do leite é água, então muito importante. Além disso, tem um efeito de termorregulação e antiestresse nos animais. E também a qualidade da água está diretamente ligada com liberdade sanitária. Haja vista que a água com uma água de má qualidade, além de não proporcionar que esse animal atinja o pico de produção dele, ainda é porta para agentes patógenos. Ainda agora para a liberdade ambiental, a gente tem que nosso objetivo aqui no sistema freestyle é proporcionar um conforto térmico para obtenção de melhores índices de produção. Como que a gente consegue isso? Através de um microclima. Microclima é um clima específico que você vai criar dentro daquela área, no caso aqui o confinamento. É importante que você reduza o estresse térmico, haja vista que na imagem aqui a gente tem os efeitos dele, que eu vou destacar aqui. A gente tem um aumento no nível de cortisol, uma alteração na fisiologia reprodutiva, levando à diminuição na taxa de concepção, e também a gente tem a redução na produção de leite, redução na ingestão de matéria seca, consequentemente, tudo ruim, né? Um parâmetro para você mensurar o estresse térmico é o ITU, o índice de temperatura e umidade. Basicamente, ele vai variar de acordo com raça, condição corporal, taxa metabólica, pelagem e genética dos seus animais. Entretanto, a gente tem uma média pré-estabelecida. O ITU,
menor ou igual a 70 graus é uma condição de conforto aos animais. De 71 a 78 já é um estado de alerta. Opa, o que está acontecendo? De 79 a 83 já é um estágio de perigo, tem que reduzir isso aí. E de acima de 83 é um estado de emergência, onde eu tenho que reduzir isso o mais rápido possível, senão eu vou ter meus animais padecendo ali. Continuando, a gente tem a zona de termoneutralidade, na liberdade ambiental, onde para zebuínos a gente tem de 10 a 27 graus, para os taurinos a gente tem de -1 a 16 graus, e de mestiços a gente tem uma amplitude maior dessa zona, de 5 a 31 graus, vacas em lactação 7 a 21 graus, bezerros em lactação amplitude bem reduzida ali, 18 a 21 graus, do meio da Scott Consultoria, com base em alguns artigos. Bom, liberdade ambiental, estresse térmico. Bom, nosso objetivo aqui é estabelecer uma zona, um microclima, nossos galpões, propiciando um conforto térmico dos animais. Uma das medidas possíveis para realizar isso é aspersão. É comprovado que utilizar aspersão na sala de espera da ordenha, a gente consegue um aumento, inclusive, da própria produção de leite e o conforto térmico dos animais, então é benéfico. E o uso de ventiladores nebulizadores que vão resfriar ali os animais. Liberdade sanitária, livre de dor e sofrimento. A liberdade sanitária, como que a gente realiza ela? Através do manejo sanitário. O objetivo de se fazer é a prevenção e o tratamento de mastites, por exemplo. Claudicações são problemas locomotores. Um dos maiores aqui é a laminite. E distúrbios metabólicos que eu já mencionei aqui, como acidose ruminal e outros distúrbios, principalmente relacionados à dieta. Outro sim, a gente tem a limpeza e desinfecção do setor que deve ser realizada diariamente e simultâneas. Não dá para fazer desinfecção sem limpeza. A gente tem para realizar isso, a gente pode utilizar de esfregões, vassouras, desinfetantes, bactericidas, fungicidas, viricidas, entre outros, de modo que a gente possa contribuir com a sanidade dos animais. Além disso, é importante que um equipamento que tem contato até 3 vezes por dia com o animal, nos sistemas a ordenha, seja devidamente passe pelo processo de limpeza, desinfecção e, se possível, esterilização ali diários. Bom, sobre a mastite, esse problemão da bovinocultura de leite. O que é? Trata-se de um processo de inflamação da glândula mamária, tá ok? E que tem uma relação direta com a limpeza do ambiente, higiene na ordenha, ou melhor, a não realização desses processos ou realização com erros. Quais são os cuidados e prevenções que a gente pode, medidas preventivas que a gente pode ter aqui? Higienização das tetas dos animais, utilização de papéis, os produtos específicos, certo? Realização de testes periódicos, como o Caneca CMT. O teste Caneca ele é feito diariamente com o CMT semanal. A gente tem que monitorar a qualidade da água, já visto que uma água contaminada, além de reduzir a produção de leite desse animal, prejudicar a produção, a gente vai ter a transmissão ali de agentes, como
Staphylococcus aureus, que é a bactéria ali responsável pela mastite. E uma vez que esse animal estiver contaminado, a gente deve ir para via medicamentosa para curá-lo. Controle parasitário. Controle parasitário é o controle regular de parasitas, endoparasitas e protozoários. Ele é muito importante fazer, e eu trouxe essa tabela aqui para enfatizar para vocês sobre o prejuízo na produção de leite, vacas em média de 15 litros, 15 quilos de média dia, e com produção de 3.600 kg de leite durante a lactação no período de 240 dias, produzido pela Ouro Fino Saúde Animal, onde ela trouxe que carrapatos a partir de 100 teleógenos, que são as fêmeas do carrapato ali, durante o processo de fertilização ali, elas têm prejuízos de até menos 700 litros nessa produção total, uma incidência de Bernes menos 648 litros, e isso 18%, pode chegar até 25%. Moscas de chifre, menos 540 litros, e verminoses, menos 700 litros. Se a gente tivesse um surto desses 4 agentes, a gente teria menos 73% na produção de leite. Isso é menos 2.628 quilos de leite. Ou seja, uma vaca que produzir 3.600 quilos de leite e 15 litros por dia, ela vai produzir 974 quilos de leite durante a lactação e 4 quilos dia. Por isso que é importante a gente fazer esse controle, tá ok? Quais são os tipos de controle que a gente pode fazer? A gente pode utilizar produtos químicos através da pulverização, aspersão. E lembrando, pulverização e aspersão que muda são o tamanho das gotículas. Imersão desses animais em uma solução ali. Utilização de medicamentos como Ivomec, entre outros. E brincos mosquicidas, que são uma solução aí também. Outra medida é a verificação das vacinas regionais. A gente tem a febre aftosa 6 e 6 meses. No momento, o estado de Mato Grosso é livre, então não é necessário mais vacinação. Então, se fosse outra região, a gente teria que vacinar. Brucelose, a vacina de brucelose que deve ser feita nas fêmeas 3 a 6 meses. Na imagem aqui, fêmeas que foram vacinadas foram marcadas ali na região ali do crânio ali. E a vacina de raiva que deve ser feita anual, com observação que animais acima de 3 meses e animais com 3 meses devem ser vacinados um mês após a sua primeira vacinação. Sobre liberdade comportamental. Bom, a etologia é o estudo do comportamento de acordo com o ambiente que o animal se encontra inserido. E a gente sabe que o sistema freestyle é um espaço delimitado, onde a gente vai ter uma restrição da liberdade comportamental e a gente vai ter que utilizar medidas para amenizar isso. Uma das medidas é fazer a mensuração adequada das instalações onde esses animais vão ficar. De acordo com um artigo do Shekin e outros autores publicado em 2015, a gente tem que bovinos leiteiros passam em média 14 horas dias deitados. Então é importante que as instalações como um todo, as camas, sejam de medidas adequadas e materiais adequados. As camas, por exemplo, a gente tem diferentes materiais, como areia, maravalha, que é um tipo de serragem, e borracha. É importante você avaliar o custo desse material para você e também o conforto dos animais, tá ok? Essa tabela aqui falando sobre a dimensão das baias no sistema freestyle, a gente tem quanto maior o peso do animal, maior serão as medidas. Haja vista que vacas
uma faixa de 365 quilos e 454 quilos, a largura vai ser 100 centímetros, comprimento 183 centímetros e altura 100 centímetros. Enquanto vacas com peso superior a 685 quilos vão ter larguras ideais de 122 centímetros, 228 centímetros de comprimento e altura de 112 centímetros. Bom, essa aqui é uma tabela do TCC de um estudante de zootecnia, que ela avaliou 2 tipos de camas para bovino no sistema florestal, e os parâmetros avaliados foram dias para atingir o pico de lactação, produção durante esse pico de lactação, diária, produção total do pico de lactação, produção durante toda a lactação no período de 305 dias, dias em aberto para prenhez, diagnóstico de gestação nos 30 primeiros dias e 60 primeiros dias em porcentagem, o score de locomoção, que foi uma medida que foi avaliada na escala de 1 a 4, onde 1 os animais têm fácil mobilidade e 4 difícil, a retenção de placenta e a contagem de células somáticas na inseminação artificial. Bom, sobre os dias para atingir o pico, quanto menor, melhor. A cama de borracha foi superior, 91 dias contra 98. A produção de pico diária, a cama de areia, as vacas que estiveram na cama de areia tiveram uma produção superior. Enquanto a produção total no pico de lactação foi melhor para as vacas que se encontraram na cama de borracha, ao passo que a produção nos 305 dias foi superior na cama de areia. Dias em aberto para se conseguir a prenhez foi superior na cama de borracha, quase 30 dias a menos. Diagnóstico de gestação de prenhez foi superior na cama de areia. Isso é explicável pelos dias em aberto, possivelmente. O score de locomoção foi equivalente em ambos. Os animais tinham uma fácil locomoção nas duas camas. A retenção de placenta foi inferior na cama de borracha, portanto melhor. E a contar células somáticas em ambas camas foram aceitáveis. Lembrando que contar células somáticas tem relação direta com a incidência ou não de mastite naquele rebanho, onde até 100 mil células somáticas esse rebanho está saudável, e até 400 mil esse leite está aceitável pela indústria laticínea. Liberdade comportamental, estereotipias. Bom, uma das estereotipias que acometem os animais do sistema florestal são a sucção dos bezerros lactantes, que é o ato do bezerro sugar barras de ferro, estruturas ali que ele tem contato ali. Qual a forma de extinguir esse comportamento? Através de enriquecimento ambiental. Colocar objetos como pneus, bolas nas baias deles, formação de duplas ou pequenos grupos, não deixar esses bezerros sozinhos, já são formas de se combater esse comportamento. Sobre liberdade psicológica, o que a gente tem aqui? É sobre evitar o medo e a angústia dos animais. A liberdade psicológica pode ser definida dessa forma. Como que a gente faz isso? Fazendo com que esse manejo e o ambiente seja o mais pacífico possível, instruindo os manejadores a evitarem gritos, barulhos, movimentações exageradas, tudo isso causa medo e angústia nos animais. O estabelecimento de rotina para esses animais. Aqui na imagem a gente tem um rapaz tirando leite aqui no frio. Tudo isso para manter a rotina dos animais. Acima a gente tem uma imagem de uma mulher, onde
é comprovado que as mulheres, quando elas estão cuidando dos bezerros, a gente tem uma menor taxa de mortalidade, consequentemente a gente tem animais mais felizes ali. E promoção de proteção e segurança, que também se encaixa com a liberdade psicológica, que é o uso de cercas elétricas, alarmes para proteção desses animais contra predadores, etc. Sobre avaliações do bem-estar animal. A gente viu aqui que o bem-estar animal é mensurado de acordo com várias avaliações de diferentes parâmetros, que podem ser fisiológicos, imunológicos ou comportamentais. Um exemplo de avaliação do bem-estar animal é uma situação adversa de estresse, onde o animal ativa o sistema nervoso autônomo, e pode ser por estresse térmico, ativação do sistema nervoso autônomo, aumento da frequência respiratória e cardíaca, e o prolongamento desse quadro vai levar a destruição dos tecidos ali, uma inibição do crescimento somático e patologia. Se não for revertido, inclusive a morte do animal. Além disso, por exemplo, a avaliação do estresse térmico. A gente pode avaliar pelo nível de cortisol, onde quando esse cortisol for leve, a gente pode fazer pelo sangue. E se for um nível de cortisol agudo ou crônico, a gente pode fazer pelo pilo. A gente tem a realização de dietogramas também para avaliar diversos comportamentos. Dos índices bioclimáticos, como o ITU, que eu já mencionei aqui, o índice de temperatura de globo úmido, o ITGU, que eu não mencionei. Também a gente tem essa tabela aqui que estabelece uma relação de frequência respiratória e temperatura retal relacionada aos níveis de estresse térmico, onde 23 batidas por minuto em uma temperatura de 38,3 graus é um nível de estresse onde não há estresse nenhum, ao passo que batidas superiores a 120 batidas por minuto e temperaturas superiores a 41 graus, a gente já tem quadros ali de estresse mortal. As vacas expõem a língua, babam, expõem muito a língua e começam a babar e não conseguem nem não se alimentarem nem tomar água. Considerações finais sobre o trabalho. A gente tem que de 1965 para cá a gente teve uma evolução do bem-estar animal, uma evolução muito grande. A gente está evoluindo bastante nessa área ainda, mas a gente avançou pra caramba. A gente entende que as 5 liberdades possuem relação entre si, a liberdade sanitária, com liberdade fisiológica, entre outros. A gente tem uma inviabilidade da aplicação de todas, haja vista que, por exemplo, liberdade comportamental, você tem um monitoramento do animal, mas você tem uma restrição do comportamento dele, então é sobre o melhor viável, como eu já mencionei lá no início. E o bem-estar animal, junto com as 5 liberdades, ele é aplicável e benéfico no sistema florestal. Haja vista que a gente hoje entende que a aplicação do bem-estar animal e das 5 liberdades dentro do meu sistema está alinhado com melhores índices zootécnicos, índices produtivos, etc. Bom, essas são as referências do trabalho. Se vocês quiserem se aprofundar mais, é um tema que vale muito a pena, um tema muito interessante. Obrigado. Até logo.